Até o momento, nós abordamos 3 dos 4 termos da equação geral de conservação: o termo de acúmulo, o termo de transporte difusivo e o termo fonte. Nesta etapa, introduziremos o 4º termo, que se refere ao transporte devido ao mecanismo de convecção. O objetivo, então, geral desta etapa é o de obter a solução para uma variável φ, que por enquanto será considerada uma variável escalar, na presença de um campo de velocidades conhecido. Nós ainda não nos dedicaremos à determinação do perfil de velocidades. Essa determinação ficará para a próxima etapa. Então, alguns objetivos específicos será de introduzir o termo de convecção na equação de conservação e de apresentar e discutir as diferentes opções de discretização. A razão de termos diferentes opções é que a introdução deste termo de convecção apresenta alguns desafios que, para uma formulação que atenda aqueles 4 requisitos que foram propostos lá no início, nós temos que tomar cuidado na etapa de discretização para continuar satisfazendo aquelas 4 regras básicas. Aqui é apresentada a nossa tradicional equação de conservação com os 4 termos: o termo de acúmulo, o termo de transporte convectivo, transporte difusivo e o termo fonte. Φ aqui é a variável dependente, que vai ser considerada como uma variável escalar, e o gama é o coeficiente de difusão desta variável φ. Neste tratamento que será desenvolvido, nesta etapa, nós consideraremos exclusivamente o termo de convecção e o termo de difusão, porque esses 2 transportes estão diretamente relacionados, e também porque a discretização do termo de acúmulo e do termo fonte não acrescentará ou não apresentará nenhuma dificuldade adicional. O ponto todo é acoplar esses 2 fenômenos de transporte convectivo e difusivo e de desenvolver uma metodologia para fazer a discretização com a presença desses 2 termos. Começaremos então essa derivação para uma situação mais simples, para depois, gradativamente, à medida que formos avançando, irmos para as formulações mais completas até chegarmos a uma formulação que vai tratar de situações tridimensionais e transientes. Inicialmente, começaremos considerando regime estacionário e unidimensional e sem o termo fonte. Então, com essa consideração, a equação de conservação que foi apresentada no slide anterior, ela é simplificada para essa versão que está aqui. Então, nós temos aqui o termo de transporte convectivo e o termo de transporte difusivo. Foi considerado aqui que esse transporte está ocorrendo apenas ao longo da direção x. E nós ainda temos uma outra equação adicional, que é a equação de conservação de massa, a equação da continuidade, que para esse caso unidimensional fica expressa dessa forma. Nesta etapa, nós consideraremos que o perfil de velocidade é conhecido através de, por exemplo, medições experimentais ou de alguma outra técnica. Então, o valor do campo de velocidades é conhecido e, logicamente, esse campo de velocidades deve satisfazer a equação de conservação de massa também. Fazendo a derivação tradicional que temos feito, considerando aqui um domínio como este que está apresentado, aqui o ponto P, as interfaces à esquerda e à direita, ou seja, a oeste e a leste, os pontos nodais W e E, né? E as convenções que temos utilizado para a distância entre os pontos nodais e também para definir a dimensão do elemento de volume na direção ao longo da qual está ocorrendo o transporte. Então, desenvolvendo o mesmo procedimento que temos empregado nas etapas anteriores, nós podemos integrar a equação simplificada, considerando um sistema em estado estacionário e transferência unidimensional. Ao procedermos, então, à integração da equação de conservação, nós temos os valores do produto de ρ vezes u, que é a velocidade ao longo da direção x, o valor da grandeza φ na interface E, a diferença desse para o valor desse produto na interface W, que é a interface oeste, e aqui a integração dos termos de difusão. Então, isso aqui foi integrado àquela equação anterior, considerando, então, a região compreendida entre as interfaces W e E. Então, nós temos esses 2 termos,
Logicamente, como sabemos das etapas anteriores, nós teremos que agora definir os gradientes da grandeza φ na interface para podermos então escrever a equação de conservação em função dos valores da grandeza escalar φ nos pontos nodais. Uma proposta inicial de tratamento pode ser a utilização da mesma abordagem que empregamos nas etapas anteriores, onde havia apenas os termos de transporte difusivo, termo de acúmulo e termo-fonte. A abordagem que empregamos anteriormente é de considerar uma variação linear da grandeza φ ao longo entre os pontos nodais. Então, neste caso, com essa abordagem, assumindo que as interfaces E e W estão localizadas no centro entre os pontos EP e PW, isso aqui é simplesmente uma conveniência do tratamento matemático, não representa nenhuma simplificação ou restrição no formalismo. E, então, considerando essa variação linear entre os pontos nodais, a nossa equação para avaliação das grandezas φE e φW, que seriam os valores da variável dependente na interface E e na interface W, seriam obtidos através dessas duas equações. Esse coeficiente meio é que está relacionado ao fato de estarmos considerando que essa interface está exatamente no meio da distância entre os pontos nodais. Então, na face este, é a metade da soma dos valores de φ no ponto E e no ponto P, e na face oeste é a metade da soma dos valores no ponto P e W. Se substituirmos essas duas equações na equação do slide anterior, que foi obtida através da integração da equação de conservação, nós obtemos essa expressão que vai contemplar aqui o termo de convecção, os dois termos de convecção e os dois termos de difusão. Nós podemos agrupar os termos que têm os diferentes valores nos pontos nodais E, P e W e obtermos uma equação de discretização semelhante à que temos obtido anteriormente, expressando a equação de conservação em função dos valores da variável φ nos pontos nodais. Antes de fazer essa definição, é interessante definirmos dois parâmetros, um que vai ser denominado pela letra F, está relacionado a escoamento em inglês, em flow, que vai ser definido através dessa expressão. Vai ser o produto de ρ, que é a densidade do fluido, vezes a velocidade. Observe que o valor desse parâmetro F ele pode ter valores positivos e negativos, dependendo do sinal da velocidade. E o outro parâmetro que vamos definir é um parâmetro que será denominado pela letra D, associada à difusão, que é definido por essa equação. D vai ser o γ, que é o coeficiente de difusão da variável escalar que estamos tratando, dividido pelo ΔX. Nesse caso aqui, se, por exemplo, a variável φ for a temperatura, o γ corresponde ao K sobre o Cp, a condutividade térmica do material dividido pelo seu calor específico. É interessante também observar que este parâmetro ele é sempre positivo, uma vez que esse coeficiente de difusão e o parâmetro ΔX eles são sempre grandezas positivas. A conceituação desses dois termos, a interpretação que podemos fazer dos dois é que eles são termos que estão associados à magnitude dos transportes por convecção, que é o F, e do transporte por difusão. Esses dois termos eles vão ter a mesma unidade, então a razão desses dois termos vai ser um número adimensional que vai comparar então a magnitude dos transportes por convecção e por difusão. Substituindo então as definições de F e de D na equação de conservação, nós podemos derivar a equação final de discretização para o sistema que estamos analisando. Vocês notem que ela fica na forma tradicional que temos obtido para a discretização, fica a equação de conservação expressa em função dos valores do parâmetro φ, que é a variável dependente, nos pontos nodais, e aqui nós temos as definições dos coeficientes AE, AW e AP. Eu sugiro que vocês façam uma verificação dessas equações e constatem a validade das expressões que são apresentadas aqui. Nós observamos que o parâmetro, que o coeficiente AP é dado pela soma de AE e AW, mais a diferença entre FE e FW. Nós vamos analisar agora esses coeficientes considerando aquelas regras básicas que foram apresentadas no início, lá nas etapas iniciais de discretização.
A equação que obtivemos no slide anterior apresenta a discretização utilizando essa proposição de variação linear da variável φ entre os pontos nodais, e esse esquema é conhecido na literatura como esquema de diferenças centrais. É importante salientar também que, como o perfil de velocidades deve satisfazer a equação da continuidade, a integração da equação da continuidade fornece essa relação, que FE é igual a FW, e aí a gente constata que na equação de discretização, aquele termo que aparece na variável ou no termo AP, no coeficiente AP, diferença entre FE e FW deve ser igual a zero, e isso é um requisito para satisfação da equação da continuidade. Então a gente constata que ao substituir isso, essa parcela aqui na equação de discretização, nós constatamos que aquele requisito da soma dos coeficientes é atendido. O AP vai ser exatamente igual à soma de AE mais AW. No slide anterior, nós vimos que esse esquema de discretização, denominado de esquema de diferenças centrais, ele permite satisfazer o critério de soma dos coeficientes serem iguais, desde que o perfil de velocidade que estejamos utilizando satisfaça a equação da continuidade. Vamos testar agora se esse esquema permite satisfazer a restrição de todos os coeficientes serem positivos. Aqui foram arbitrados valores de DE e DW, FE e FW, valores iguais a 1 e 4 respectivamente, e usando esses valores e arbitrando também valores para grandeza dependente φ nos pontos nodais E e W, e utilizando a equação de conservação que derivamos anteriormente, nós calculamos o valor de φp, nesse caso ele está igual a 50, se utilizarmos valores de φe e φw igual a 100 e 200 respectivamente, o valor de φp é igual a 250. É fácil constatar que esses valores são irreais, porque numa situação onde temos apenas transporte convectivo e difusivo, os valores de φp seriam necessariamente valores intermediários entre os valores de φe e φw. Nesse caso, 200 e 100, esse φp teria que ser, para ambos os casos, um valor intermediário entre 100 e 200, e não é o que está acontecendo aqui. A razão desses valores irreais, que teriam um efeito drástico nos cálculos da solução das equações de conservação, é que o requisito de coeficientes positivos não está sendo satisfeito. É simples verificar usando a definição dos coeficientes AE e AW, que para esse conjunto de valores aqui, o valor de AE vai ficar negativo, porque ele vai ficar 1 menos 4 dividido por 2, ele vai ficar com um valor igual a menos 1, e o AW vai ficar com um valor positivo e igual a 3. A soma dos coeficientes ainda vai permanecer, a regra da soma ainda vai continuar sendo satisfeita, mas nós estamos passando por cima de uma das regras que é importantíssima para que possamos ter um esquema de discretização que satisfaça aquelas 4 regras que foram enunciadas lá no início. De uma forma mais geral, nós podemos dizer que o problema que foi observado no slide anterior, ele vai ocorrer sempre que o valor absoluto de f for maior do que o produto de 2 vezes o valor de d. Sempre que isso aqui ocorrer, nós teremos um dos dois coeficientes AE ou AW negativo, e isso vai afetar o cumprimento daqueles requisitos de coeficientes sempre positivos. Ou seja, esse esquema de diferenças centrais, ele só funciona se nós tivermos valor absoluto de f menor do que o produto de 2 vezes d. Ou seja, em situações onde o transporte por convecção seja pouco relevante ou menos relevante que o transporte difusivo. Um outro problema desse esquema de discretização não é um problema tão importante quanto o do slide anterior, mas apresenta também uma limitação, é que no caso de termos situações onde o valor absoluto de f supera o produto de 2 vezes o valor de d, um dos coeficientes se tornando negativo, o valor de AP vai ser menor do que a soma dos valores absolutos de A dos vizinhos. A consequência disso é que aquele método de Gauss-Seidel, que vimos que é uma alternativa para a solução das equações de discretização, pode não convergir. É claro que isso não é uma limitação tão severa que podemos utilizar
outras técnicas mais eficazes de solução. Mas isso, de uma forma, pode ser também uma limitação desse esquema de diferenças centrais. Generalizando, então, as conclusões que obtivemos do tratamento anterior, nós constatamos que o método de diferenças centrais, esse esquema de diferenças centrais, ele é limitado a escoamentos com baixos números de Reynolds. Na realidade, o número de Reynolds ele está associado exatamente à magnitude dos valores de F dividido por D. Então, sempre que nós tivermos pequenos valores de F sobre D, esse esquema de diferenças centrais ele permitirá que a obtenção de coeficientes que satisfaçam a regra de coeficientes positivos. Mas é óbvio que nós nem sempre vamos ter essa situação para podermos abordar os problemas. Então, é interessante podermos ter uma formulação mais geral que seja satisfeito as regras dos coeficientes para quaisquer conjunto de valores de F e de D. Um ponto a salientar aqui é que o D ele depende do ΔX, que é a função do espaçamento na malha. Então, é claro que nós podemos sempre definir um valor de espaçamento suficientemente pequeno para fazer com que o valor de D fique, consequentemente, grande e forçarmos a satisfação dessa regra que está aqui. Mas é claro que isso também vai implicar em utilizarmos uma malha muito fina, que certamente introduzirá ou provocará um tempo de solução das equações muito elevado. Então, é conveniente também desenvolvermos uma formulação que permita satisfazer aquelas regras independente das dimensões da malha que estivermos utilizando. Uma das primeiras abordagens que foi proposta para contornar as dificuldades do esquema de diferenças centrais foi o esquema Upwind. Ele procura contornar uma das limitações do método de diferenças centrais, que é de consideração que a variável φe, que seria o valor de φ na interface, seria a média entre os valores nos pontos nodais adjacentes. Isso aqui pode ser uma suposição razoável quando temos transporte apenas por difusão, mas é uma suposição não muito adequada quando temos processos convectivos. Então, nesse caso, o que foi proposto nesse esquema é de considerar o valor da variável φ na interface como sendo o valor amontante. O que isso significa? Se nós tivermos uma situação onde o Fe é positivo, ou seja, o fluido está escoando no sentido positivo do eixo x, o valor de φ na interface entre os pontos P e W vai ser aproximado pelo valor na grandeza φ no ponto nodal P. Então, neste caso, se o Fe é positivo, essa seria a aproximação. Se o Fe é negativo, ou seja, o fluido está escoando contrário à direção do crescimento do eixo x, o valor de φ na interface E seria o valor de φ no ponto nodal E. E usando a mesma abordagem para o ponto na interface W, que seria a interface a oeste, tanto para os casos de FW positivo como FW negativo, nós estamos usando o valor de φ usando o ponto nodal a montante. Uma maneira mais cômoda de expressar matematicamente o esquema Upwind, cujas conclusões são essas, de expressar os valores de φ e φW nas interfaces de acordo com o sinal do Fe, é escrever a equação final desta forma que está apresentada aqui. Então, temos o produto de Fe vezes φe, que está associado à magnitude do termo de transporte por convecção. Então, nós vamos expressá-la dessa maneira, fica uma notação mais compacta, onde esse parâmetro que está aqui, essa função, o significado dela é que ela retorna o maior valor entre as duas grandezas que estão no interior dessas duas barras verticais. Então, o que temos aqui é, se o Fe é positivo, essa função ela vai retornar o valor de Fe. Se o Fe é negativo, o maior valor entre as duas variáveis vai ser zero, ela vai retornar o valor nulo. Então, é interessante utilizarmos essa definição para verificarmos se ela vai satisfazer o que está apresentado aqui. Então, analisando a situação de Fe positivo. Vocês observem que se o Fe for positivo, ele vai ser maior do que zero, então essa função retornará o valor de φe, e nesse caso, menos Fe vai ser um número negativo,
esse termo aqui vai retornar o valor zero, que multiplicado por φ no ponto nodal E vai anular. Então, a conclusão é que, nesse caso, o valor na interface vai ser dado pelo produto de FE vezes φP, que é essa condição que está apresentada aqui. Numa situação onde o valor de FE é negativo, né, nós temos uma situação em que vai retornar esse valor aqui igual a zero, e menos FE vai ser positivo, então o que vai ser retornado aqui é menos FE, e a conclusão seria a situação que está representada aqui. O valor de φE na interface seria exatamente o valor de φE no ponto nodal E. Finalmente, nós chegamos à equação de discretização utilizando esse esquema Puig. A equação fica na forma tradicional que nós temos derivado e as definições dos diferentes coeficientes dadas agora utilizando aquela variável que retorna o valor máximo dos dois parâmetros que estão aqui como argumentos dessa função. Então, nós temos o valor de A, o coeficiente AE, como sendo a soma de DE mais o valor máximo entre menos FE e zero, o valor de AW como sendo a soma de DW mais o valor máximo entre zero e FW, e o valor de AP é expresso através dessa equação que está aqui. Mais uma vez, a gente constata que AP vai ser igual à soma de AE mais AW, mais a diferença entre os valores de FE e FW. Lembrando que se o nosso perfil de velocidade satisfaz a equação da continuidade, esse valor de FE e FW eles vão ser iguais, esse termo aqui vai zerar, nós vamos satisfazer o critério de soma dos coeficientes sendo iguais ao valor do coeficiente AP. E o outro ponto importante é que, nesse caso, sempre nós vamos poder garantir, independente das magnitudes de F e D, que os valores de AE e AW serão sempre positivos. É interessante que vocês arbitrem valores de FE e FW que satisfaçam a equação da continuidade e verifiquem a validade dessa afirmação que eu fiz, que é para esse esquema os valores de AE e AW vão ser sempre positivos, ou seja, nós vamos sempre satisfazer a regra de soma dos coeficientes, ou dos coeficientes serem sempre maiores do que zero. Uma visão interessante desse esquema Puig, que vai dar uma significação física para ele, é imaginarmos que nós temos vários compartimentos, né? Isso aqui corresponderia aos pontos nodais, cada um desses aqui seria um volume de controle, e a missão nossa é determinarmos os valores da variável dependente nas interfaces entre esses volumes de controle. E aí o que o esquema Puig propõe é que, se, por exemplo, o fluido está escoando nesse sentido, da esquerda para a direita, o valor na interface corresponde ao valor no ponto nodal a montante, que seria o valor nesse ponto nodal. E é interessante observar que isso faz sentido. Se nós temos um escoamento, e esse escoamento é associado ao termo convectivo, o valor na interface aqui, muito certamente, vai ter mais relação com o valor no ponto a montante do que com o ponto a jusante. Logicamente, se o escoamento estivesse dando no sentido oposto, na interface o valor seria próximo do valor que está a jusante. Então, a ideia por trás do esquema Puig é essa formulação.